Oração pela libertação do vício em pornografia. Graça e paz, eu sou o pastor Beto e quero orar com você nesse momento. Olá, meu irmão e minha irmã, nossos companheiros e amigos diários de oração, vocês que oram comigo pelas manhãs, noites ou nas madrugadas, tardes, enquanto trabalham, dirigem, no seu momento secreto e a sós com Deus. Que alegria recebê-la novamente aqui para buscarmos ao Senhor mais uma vez com intensidade, com fé, com esperança, com dependência, aquele que tudo pode. Todas as nossas fontes estão em Deus. Temos aprendido a colocar diante de Deus as nossas ansiedades, necessidades, as nossas lutas, os nossos clamores, as nossas batalhas, as nossas pelejas. Temos depositado em Deus toda a nossa confiança, temos olhado para os montes, de onde nos virá o socorro, e sabemos, como diz esse salmo, que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse é o currículo, é a credencial do nosso Senhor. Ele fez nada mais, nada menos que os céus e a terra, o universo. O que mais Ele não pode fazer por mim e por você? Portanto, não há causa, não há assunto impossível para o nosso Deus. E nesse momento eu quero convidá-lo para orarmos por algo muito terrível, por um assunto bastante complexo, e com muita maturidade e racionalidade, quero chamá-lo para orarmos por vício, por libertação de um vício muito ruim, difícil até de tratar, mas real, e portanto precisamos abordar, enfrentar essa questão em oração, que é a questão do vício em pornografia. Vamos orar aqui por libertação do vício em pornografia. A Bíblia diz que as obras da carne são manifestas e são adultério, fornicação, impureza, lascívia e outras mais. Mas ela começa a famosa lista do fruto da carne, né? Falando dessas questões sexuais. Quantas pessoas possuem vício em pornografia? Se a Bíblia diz que estão manifestas essas obras da carne, é porque elas são reais e existem e não é de hoje. Perversão do homem, desde Sodoma, Gomorra, o deixar de lado o uso natural, aquilo que Deus estabeleceu, o padrão divino para a vida sexual do homem e da mulher. O homem migrou, correu atrás, procurou outras complicações, outros tipos de interações sexuais, e existem as mais terríveis e abomináveis possíveis, desde sexo com cadáveres, a necrofilia, o sexo com animais, a zoofilia, o sexo com crianças, que é a pedofilia, tanto tipo de sexo fora do padrão de Deus, devidamente enquadrado no padrão de Satanás, que escraviza, aprisiona, dá abertura para a entrada de espíritos malignos na vida daqueles que praticam isso, além do que muitos são vítimas de doenças sexualmente transmissíveis, de destruição no seu corpo por conta desses hábitos. E hoje nós vamos orar aqui por libertação no vício em pornografia. Com o avanço da internet, com a democratização, com a expansão do acesso à internet, está a distância de um clique, né? Hoje, desde o advento do smartphone, o acesso à internet ficou muito mais facilitado. Qualquer pessoa consegue, portanto, acessar conteúdos pornográficos através da internet. Me lembro que na minha infância e adolescência, para se ter acesso a esse tipo de coisa, era necessário ir a uma banca de jornais, a uma banca de revista, comprar uma revista erótica, pornográfica, que era controlada, era só para maiores de idade, era todo um sigilo, um esquema, e hoje não. Qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer classe social, tendo acesso à internet, tendo um smartphone na mão, acessa a pornografia. E essa facilidade cria um hábito que às vezes começa por curiosidade, por prazer, por estímulo para masturbação, para satisfazer fetiches, ideais sexuais, desejos, alguma coisa do tipo assim. Mas aquilo vai aumentando, e não são poucos os casos hoje de homens e mulheres que atendemos que já são verdadeiros viciados nesse assunto, não conseguem sair disso, já não têm nem prazer mais no ato físico com seus cônjuges, porque a pornografia ocupou um espaço,
uma dimensão em suas vidas, tem produzido esfriamento, distanciamento dos seus pares, maridos, esposas, já trocaram o ato sexual lícito por essa distorção, deturpação, e sabemos o quão precioso é o sexo no seu lugar certo, chamado casamento. Como diz Paulo, como diz a Bíblia, venerado entre nós seja o leito sem mácula. E quando o sexo é praticado nos limites, no ambiente, da maneira, no padrão em que Deus originalmente concebeu, ele é fonte de prazer, de cumplicidade, de alegria, de renovo, de comunicação de amor, além do seu propósito vital, precioso de reprodução, de geração de filhos. A sexualidade faz parte do ser humano, Deus nos fez assim, mas as detonações, as deturpações, a disfunção disso, os vícios, entre eles o da pornografia, é algo que não foi Deus quem planejou. Talvez você que me escuta está sendo duramente afetado por esse primeiro comentário introdutório aqui da nossa oração, porque você é um viciado, uma viciada em pornografia, não consegue ficar sem, consome isso todo dia, basta ter acesso à internet que está lá você, buscando sites, buscando filmes, buscando conteúdos, buscando piadas, buscando programas, buscando sei lá o que mais associado à pornografia. Seja pornografia de homem para com homem, de mulher para com mulher, de heterossexuais, de homossexuais. Eu não sei qual é o nível, o conteúdo, o contexto, a frequência com que você consome pornografia. Na internet ou fora dela, talvez você ainda abra mão de revistas, de outras formas. O fato é que, se esse é o seu caso e você não consegue deixar isso, você então é viciado em pornografia e nós precisamos orar sobre isso. Você precisa de ajuda, precisa reconhecer o problema, precisa confessar e se arrepender desse mau caminho e deixá-lo. Mas se você não tem forças para fazer isso sozinho, então nós precisamos orar por você também, por essa sua falta de vontade, de condição, porque isso é um vício, uma escravidão, e você precisa se libertar disso, porque isso vai produzir muita destruição na sua vida, na sua moral, na sua autoestima, na sua autoridade diante de Deus. Se você é um cristão, uma cristã, isso é pecado, isso dá abertura para a entrada de demônios na sua vida, isso te escraviza, isso tira a sua condição diante de Deus, isso faz uma barreira entre você e o Senhor, isso traz acusação, isso vai trazer outro abismo, porque um abismo chama outro, isso vai fazer com que você migre para outros níveis de malignidades, de perversões que você nunca imaginou ser capaz. Isso pode trazer na sua vida uma destruição muito grande, levando você a cometer atos que são abomináveis e dos quais você vai se arrepender amargamente. Precisamos orar por libertação do vício em pornografia. Orar pelas famílias, orar pelos homens, mulheres, jovens, adolescentes, orar por aqueles que são viúvos, separados, que sofrem com longos períodos de abstinência sexual por alguma razão. Vamos orar por isso? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Reflita também na passagem bíblica do livro de Gálatas, no capítulo 5, do versículo 19 ao 21. Gálatas 5, 19 ao 21, na voz do pastor Cornélio Augusto. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Senhor Deus maravilhoso, Pai da eternidade, Jesus, Filho de Deus, Espírito Santo querido, Espírito Santo excelente, Espírito de Deus, trazemos diante de Ti nesse momento essa causa tão terrível, tão difícil, tão triste, tão maligna de oração, esse assunto, essa causa, essa razão, que é o vício em pornografia, Senhor. Quantos que orando conosco aqui agora estão envergonhados, tristes, pensativas, porque essa é a foto da sua vida, essa é a sua condição, essa é a sua situação. São pessoas, ó Deus, que consomem o tempo todo, de uma maneira descontrolada, pornografia, pela internet, por revistas, por filmes. Meu Deus, são pessoas que têm compulsão, não conseguem conter os seus impulsos, sua vontade, seu desejo, consultam, consomem, se masturbam, se locupletam, se satisfazem, desejam, pensam, sonham, querem pornografia o tempo todo. Em grau nenhum isso é aceitável, Senhor, mas há pessoas que estão em alguma situação tão crítica de dependência disso, que só pensam nisso o tempo todo. É um hábito solitário, escondido, mas que provavelmente o Senhor vai levá-los a outros abismos de práticas coletivas, depravadas, espúrias, tristes, sujas, ligadas à sexualidade. Meu Deus, quanta perversão, quanta tristeza, quanto engano, quanta cegueira nesse ato. E há pessoas, ó Deus, que não acham ruim, não estão nem aí, querem mais ainda, mas certamente nós nos deparamos aqui, Senhor, nesse tempo de oração, com homens, mulheres que querem, desejam, precisam se ver livres desse vício agora, Senhor, o quanto antes. Talvez, Senhor, as famílias não ajudem porque não sabem, porque isso é um vício solitário, em que se pratica em oculto, escondido. Talvez as pessoas, ó Deus, não saibam como ajudar, porque não sabem quem é o pornógrafo, a pornógrafa, aquele que tem o vício, aquele que não consegue sair disso. Nós temos orado nesses dias aqui, Senhor, pela libertação no vício das drogas, pelo vício em álcool, e esses certamente são mais visíveis, Deus. Mas o vício em pornografia, ele é feito no oculto, às escondidas, secretamente. Então, Deus, nós oramos por essas famílias que estão sendo vítimas, estão sendo corroídas, por casais que estão tendo sua vida, Senhor, sexual roubada por isso, porque um dos pares está ali envolvido com o vício em pornografia. Talvez esse seja o estímulo para eles irem para o ato físico com o seu cônjuge, errado estímulo. Mas nós oramos, ó Deus, principalmente por aquele, Senhor, que está envolvido nisso, por aquela que está envolvida nisso. Homens, mulheres, jovens, adultos, crianças mais raramente, mas talvez já foram induzidas, já foram introduzidas por conta da curiosidade, já foi semeado no coração deles e no futuro serão candidatos ao vício. Talvez sofreram abusos e já tem um viés de perversão dentro de si. Deus, nós oramos por aqueles que estão embrenhados nisso, embaraçados. Sua mente é maliciosa, seus pensamentos são sujos, seu desejo é hostil, é pervertido, é depravado, seu coração está cheio de imundícia. E essa pessoa reconhece, Deus, sabe que isso não é normal, tem vergonha disso, tem autoestima baixa, não se sente mais digna, se sente suja, já não tem mais valor, se sente acusado, mas não consegue sair disso. Me lembro de quantas pessoas, Pai, eu já atendi, que confessaram para mim aos prantos, ó Deus, na minha tarefa pastoral diária, o quanto essas pessoas eram dependentes da pornografia, o quanto não conseguiam ficar sem, o quanto não podiam ver uma lan house, um computador com internet, um tablet, um celular, um smartphone, enfim, Senhor, um aparelho eletrônico que tivesse acesso à internet, e lá estavam eles, ó Deus, buscando sites, páginas, ó Deus, de conteúdo pornográfico, erótico, e ali buscavam
prazer, satisfação de desejos, com aquilo, Senhor, com aquele combustível se masturbavam. Deus, quanta desgraça, e dali partiram para atos de prostituição, homossexualismo, consumo de drogas, traição, adultério, fornicação, porque é um abismo que chama outro. Há uma escravidão, há uma sujeira, há ser uma mentira, um engano, uma escravização da mente, dos sentidos. Pai, é o excesso da concupiscência dos olhos, da concupiscência da mente, da carne, do prazer, da sexualidade de cada um. Quantos dali partiram para atos libidinosos, para imoralidades, porque estavam cheios, ó Deus, inspirados pela pornografia. E nós oramos contra isso tudo agora em nome de Jesus, por mais difícil, por mais triste que seja, Senhor, mas esse é um tema importante. Nós queremos, ó Deus, pessoas livres, curadas, libertas, com uma vida sexual saudável em Ti, no ambiente correto, no momento certo, da forma que o Senhor planejou, dentro de casamentos saudáveis. Ó Deus, para edificação, para amor mútuo, para pureza, para geração de filhos santos. Deus, nós oramos, ó Deus, porque as pessoas estão presas na sua vontade. Se é vício, é doença, elas não conseguem se libertar por si só. Então nós oramos em nome de Jesus, clamando a tua força, o teu sangue, o teu poder, o teu Espírito Santo, invadindo esse homem, essa mulher, essa mente, esse coração, esse consciente, esse inconsciente, esse cérebro, essa vida, esse pensamento, essa situação agora. Deus, que esse acesso, Senhor, seja cortado agora imediatamente. A tua palavra diz que seu olho te escandaliza, tira ele fora. Sabemos que isso não é um ato literal, Senhor, mas é que isso seja um sinal, um símbolo, uma figura, Deus, para aquilo que precisa ser privado, para daquilo que precisa se colocar em fuga. Que essas pessoas, ó Deus, busquem ajuda, se arrependam, tenham coragem, Deus, de encontrar ambientes seguros onde possam confessar esse pecado para pessoas certas, para líderes, para pastores, para ministros teus, ó Deus, na vida delas, para que possam abrir, Senhor, essa perversão e sejam tratadas com sigilo, com discrição, que sejam cobertas, amparadas, aceitas, amadas e que sejam libertas, meu Deus. Eu te peço isso em nome de Jesus. O Senhor pode libertar agora homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes do vício da pornografia. Tira o prazer nisso, tira a vontade, tira a curiosidade, tira o desejo. E para os que são casados, meu Deus, que todo o desejo, a satisfação, o ânimo, o estímulo sexual seja só para com o seu cônjuge e para com mais ninguém. Todo o apetite, toda a vontade, todo o interesse sexual seja da mulher para com o marido e do marido para com a mulher, como o Senhor determinou. Ordena, Senhor, a normalidade, a cura nessa área, na vida dessas pessoas. Tira, Senhor, essas pessoas do fruto da carne, da obra da carne, do adultério, da fornicação, da impureza, da lascívia. Tira, Senhor, desse vício maligno, sujo, nojento da pornografia, que produz, Senhor, tanta miséria, tanta mentira. Senhor, se pensa, se há ilusão, se projeta ações, atos sexuais em pensamento quando se consome pornografia, que são impossíveis de se viabilizarem fisicamente. Se dá uma dimensão, Senhor, errada, equivocada, enganosa, aquilo que o Senhor colocou um limite, porque o Senhor estabeleceu limites para tudo. E aí, Deus, quando essas pessoas vão buscar o ato físico em si, não conseguem atingir esse nível, Senhor, de miséria, de concupiscência, e aí vem a frustração, e isso vai retroalimentando, Senhor, esse circuito, esse processo de pornografia nessas vidas, e portanto, Senhor, vem as destruições. Oramos, ó Deus, por essas pessoas que sofrem com isso. Quantas vezes atendemos homens, mulheres se queixando, desesperados, desesperadas, envergonhados, devastadas. Ah, Deus, que possamos ser pessoas que têm condição de cuidar de outros que sofrem com isso. Deus, liberta homens, liberta mulheres, liberta jovens, adolescentes, levanta pessoas com esse ministério de ajudar aqueles que são viciados nos assuntos da sexualidade, para que possam, Senhor, abençoar, aconselhar, instruir, orar, e não serem tentados nisso.
Pai, esse é um assunto crítico, difícil. Certamente está presente dentro das igrejas, por mais que seja um tabu, não se queiram falar, conversar sobre isso, mas nós oramos, Deus, pela tua misericórdia, pela tua luz sobre esse assunto agora. Oramos por misericórdia, por compaixão sobre aqueles que são viciados na pornografia. Oramos por aqueles que não têm tido força de sair desse assunto, desse embaraço, por aqueles que precisam de ajuda, estão gritando por socorro. Dá-nos também a nós que não temos esse problema, que nunca tivemos esse tipo de luta, dá-nos sensibilidade, discernimento, atenção, aquele que pode estar no nosso entorno, Senhor, sofrendo com esse mal calado, e que possamos nos colocar na vida dessas pessoas, ó Deus, com sabedoria, inteligência, graça, estratégia do Senhor, ganhando a confiança dessa pessoa, a ponto dela se sentir à vontade para abrir, para confessar, sem ser acusado, e sejamos as pessoas que vão ser instrumentos teus, Pai, para ajudá-los na sua libertação. Nós oramos, ó Deus, por essa questão tão crítica, Pai, oramos por essa questão tão difícil, por esse gigante na vida de muitos. Oramos por libertação, em nome de Jesus, de todo vício em pornografia, seja como ela estiver sendo consumida, por quem quer que seja, Senhor. Oramos agora, em nome de Jesus, por força para que essa pessoa busque ajuda, por força para que essa pessoa confesse seu pecado, se arrependa, reconheça que isso é um erro, não foi o que o Senhor planejou, não é o que o Senhor quis para ela, não é o melhor teu para a vida dela. Oramos por casamentos que estão correndo riscos, por famílias que estão sendo destruídas, por abismos novos que virão, e mais sórdidos e terríveis e destrutivos ainda. Oramos, Pai, em nome de Jesus, pelo teu poder. Tomamos autoridade no nome do Senhor para mandar libertação sobre essas pessoas agora. Cura, saída, escape, que hoje cesse esse problema, que hoje acabe, que hoje tenha sido o último dia em que isso foi praticado. Que haja uma cura milagrosa, Deus. Nós cremos no teu poder. O Senhor pode, um toque teu, transformar a vida desse homem, dessa mulher. Oramos ainda, Deus, pelos muitos motivos que são deixados aqui nos comentários, nas nossas transmissões, diariamente, Senhor. Pessoas aflitas com tantas causas: emprego, saúde, doença, família, causas na justiça, doenças da alma, do espírito, do emocional, a questão da pandemia do Covid. Senhor, cura, traz solução, libertação, saídas, escapatórias, livramentos da tua parte, do teu trono, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus, o nome que tudo pode, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de todo o universo, Senhor. Move o teu reino em favor dessas pessoas, para que sejam curadas, livres, venham soluções e essas pessoas passem a te glorificar pelo teu favor na vida delas, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Ô meu amigo, minha amiga, muito sério esse motivo de oração, não? Gostaria que você aplicasse o seu coração em meditar no seu secreto, silenciosamente, se esse é um problema que você tem. E se for, não tenha vergonha, não tenha medo. Esse momento foi preparado por Deus para te estimular a buscar ajuda, pedir socorro. Encontre alguém de confiança, um líder na sua igreja, um pastor, ou seu pai, ou sua mãe, ou seu cônjuge, seu marido, sua esposa. Busque alguém que você possa confiar, que não vai se escandalizar quando você compartilhar a sua dificuldade, que não vai te condenar, num ambiente de sigilo. Confesse o seu problema, a sua luta, a sua escravidão no vício da pornografia. Peça oração. Há grupos, há ministérios especializados em cura das dependências, das compulsões. Você pode buscar recuperação, libertação. Deus está disposto, pronto para te libertar. A Bíblia diz que se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus falou isso. Diz lá em João 8,32, naquele versículo conhecidíssimo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus morreu na cruz para aniquilar toda a maldição, porque Ele se fez maldição por nós. Seja qual for o start, o ponto de partida, o gatilho desse vício na sua vida, Jesus não vai te condenar, não vai te julgar, Ele vai te libertar. E se você não
tem nenhuma correlação com esse assunto, mas é um homem, uma mulher de Deus séria, que busca servir ao Senhor, amar as vidas, se coloque na brecha para interceder por essas pessoas, para ser um caminho de Deus, um instrumento na vida daqueles que sofrem com o vício em pornografia. Meditem sobre esse assunto, pensem, avaliem e partam para a ação. Sugerimos mais passagens bíblicas sobre esse assunto. Estimulamos você sempre aqui, como fazemos ao final de cada oração, que você invista tempo ouvindo a voz de Deus através da leitura da Bíblia. Portanto, acompanhe agora mais textos sobre esse assunto. Gálatas capítulo 5. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que sou, pois, perseguido? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros.